E aí, Nação Azul, salve, salve. Bom, falar de Cruzeiro e Atlético Mineiro com vocês aqui. Jogo válido aí pelo Campeonato Mineiro, né? Essa primeira fase aí do Campeonato Mineiro. E a derrota do Cruzeiro por 2-0, né? Diante do Atlético no Mineirão aí com mais de 60 mil torcedores do Cruzeiro, né? Que esperavam ali um time já que tem peças melhores, né? Que foram contratadas aí, que tivesse um resultado melhor, né? Um resultado com vitória, né? O que todo mundo esperava, é claro. Bom, nenhum empate saiu. E aí saiu um jogo com o Cruzeiro com um jogador a menos, sem o Gabigol, né? Deixando o time ali de forma não justa, né? No jogo, porque quando um time joga com a mais é bem complicado, é bem difícil. Você não pode errar nada, tem que ser sempre perfeito. Um erro aí pode ser fatal. Bom, e foi assim que aconteceu. Mas vamos lá, eu queria falar com vocês, cara, sendo o mais breve possível, não vou enrolar muito esse pós-jogo aqui. Fui pro Mineirão, assisti o jogo, saí puto. Graças a Deus que eu tava de moto, que eu vim mais rápido. Cheguei em casa, tomei um banho, cabeça fria. A única coisa que vou ser sério com vocês, a única coisa que eu vi diretamente do Cruzeiro foi o lance do Gabigol. E eu queria saber se o lance também com o Dudu e o Lianco foi antes ou depois. Eu tive essa dúvida, joguei no Twitter, a galera me ajudou em relação a essa linha do tempo aí do jogo. E também a entrevista do Matheus Pereira. Foi a única coisa que eu consegui ver até chegar o momento de gravar esse vídeo aqui pra vocês. Mas, galera. Bom, é o seguinte, cara, a gente tinha tudo para poder vencer esse jogo, né? O Cruzeiro vinha de uma crescente aí legal, por mais que empatou com o América no meio da semana, mas vinha de uma crescente legal. O time tava ali, depois que saiu o Diniz, né? Começou a jogar um pouco diferente, um pouco mais leve, e a gente esperava que assim seria o clássico. De fato estava, o jogo não estava tão truncado assim, tava um jogo bem com espaços e tal, os times ali, poucas finalizações, é claro, mas assim, tava dando liberdade para ambos os lados. Aí eu fiz a questão da pergunta pro pessoal aí no Twitter em relação a que hora que o Lianco pisa na mão no Dudu e de forma proposital, intencional, a gente percebe isso no vídeo. Primeiro, porque já é o Lianco, esse cara folclórico do Atlético recente aí que começou a querer provocar, né? Trazendo essa provocação de rivalidade aqui. E, querendo ou não, na hora que ele dá o pisão pro Dudu, ainda ele olha pro Dudu, o lance foi feio, cara. E aí, naquele momento, o VAR tem que intervir na partida e tem que chamar o árbitro para analisar. E ele sim poderia até ser expulso naquele momento ali, que é o que vale a pena, porque foi uma atitude antidesportiva, né? Como não acontece isso, o Dudu deu pra ver que ficou muito puto na hora, e os jogadores do Cruzeiro perceberam que rolou e já sabem da fama do Lianco, falou, pera aí, agora vamos mostrar ele quem é que manda. Quem toma essas dores é o Gabigol. Gabigol toma a dor do Dudu e poucos minutos depois, 5, 10 minutos depois, ele dá aquela cotovelada no Lianco, né? Tanto é que por isso alguns torcedores começaram até a aplaudir o Gabigol naquele momento que ele estava saindo, justamente porque ele foi pra cima do Lianco, não pagou pau. O torcedor às vezes gosta de ver dessa forma, mas de fato prejudicou o Cruzeiro. E durante a gente na arquibancada lá, assistindo o jogo, eu até falava com a galera, velho, vai colocar quem se você mudar? A gente começou a trocar ideia com os torcedores assim perto, falou, quem que você colocaria? Quem que você mudava? E tipo assim, você vai tirar o Matheus Henrique? Não. Pereira? Não. Você vai tirar o Marquinhos, tá jogando legal pela direita? Não. Dudu? Não. Você vai tirar quem? Não tinha quem tirar, você tá entendendo? E aí eu falei, a única modificação que pode ser feita é tática. Ao invés de jogar naquele 4-3-3, tendo aqueles pontas mais abertos, como o Dudu e o Marquinhos mais caídos, vamos centralizar mais e jogar no 4-3-2 e não no 4-4-2, entendeu? Então fechava mais ali, deixava o Matheus Henrique, o Romero e o Matheus Pereira mais avançado e os dois ali, Marquinhos e o Dudu. E aí poderia vir alguma substituição em cima disso, centralizando um pouco mais, seja com o Bolasco, como acabou entrando, enfim, outros jogadores aí. Mas, cara, era muito difícil, porque o Cruzeiro não podia errar, né? O Cruzeiro vai para o intervalo, o Cruzeiro volta, jogando ali com um a menos, então era difícil, aí acaba levando o primeiro gol e, ao meu ver, falha do Cássio. Mais um jogo onde o Cássio não dá segurança pro torcedor. Eu vi muitos torcedores comentando e eu tô nessa também xingando em relação a isso. O Cássio não está dando segurança. Parece que ele ainda não vestiu realmente a camisa do Cruzeiro em si. Parece que ele tá naquele momento de aposentadoria dele, ele não tá envolvido com o Cruzeiro diretamente, entendendo a responsabilidade dessa camisa aí. Porque quem saiu foi o Rafael Cabral. Rafael Cabral salvava em alguns lances e levava frangos em outros. E o Cássio está passando pela mesma situação. Então ele merece as mesmas críticas que o Cabral estava acontecendo aqui. Então, assim, e o Léo Aragão, o Anderson, que outros que estavam com opção, o Anderson saiu, o Léo Aragão tá aí, podem ser opções mais importantes nesse momento. Eu acho que o treinador ele vai ter que ter respaldo para isso, porque independente do peso do jogador, da idade, da camisa, da história, ele vai ter que entender, ou vai para o banco ou vai jogar, dependendo do momento melhor. Não tem que jogar por nome no Cruzeiro, não. Esse é um ponto que eu vi. E aí esse gol sai daí do Hulk, na felicidade ali do Cruzeiro, e acaba saindo o gol ali, né? Depois do segundo gol, mais uma jogada do Hulk que, não, independente do clubismo, é um baita jogador, ele joga demais,
né? E ter um jogador como o Hulk ali faz toda a diferença, tanto é que todo mundo fala, né? Sem o Hulk o Atlético não é nada, e realmente é isso. Eu acho que ele é o cara diferente, e o Cruzeiro sabe disso e sempre tá dando mole. São 11 jogos do Hulk contra o Cruzeiro, 9 gols e 2 assistências do cara. Então o Cruzeiro sempre dá um vacilo com o Hulk. Sempre ele dá ele tem uma oportunidade fácil para adentrar dentro da zaga do Cruzeiro, para finalizar. O Cruzeiro esquece de bloquear o Hulk em alguns momentos ali do jogo. Falta uma marcação mais um é homem para anular mesmo ali o jogador atleticano. Inclusive o Fabrício Bruno em alguns momentos fazia isso, o Jonathan Jesus também, que inclusive a zaga do Cruzeiro não foi mal, gostei da zaga do Cruzeiro, o Jonathan Jesus, enfim, tá jogando muito bem, merecendo ali. O Dudu foi outro cara de destaque positivo, o Matheus Henrique também, né? Que às vezes eu acho que o Matheus Henrique joga mais até como 10 do que o Matheus Pereira. O Matheus Pereira fica no falso 10 dentro de campo, ou no falso 9, na verdade, e o Matheus Henrique movimenta mais ali, né? Mas é isso, galera. A gente perde o jogo e os momentos decisivos são, querendo ou não, a expulsão. O Cruzeiro joga com um jogador a menos, se influencia completamente. E aí vem as teorias, a conspiração, como a gente, o torcedor pensa, né? Pô, a FMF, tão queridinha do Atlético Mineiro, vai deixar o Atlético Mineiro fora da semifinal, porque se o Atlético perdia, estava fora da semifinal. Se o Atlético tá fora de semifinal, querendo ou não, o Atlético tem mais torcida do que todos os outros times aí, tirando o Cruzeiro, né? Na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Então é o quê? É mídia. O Atlético vai dar essa mídia maior, vai ter um dinheiro melhor. Então tudo isso aí que envolve, eu não consigo tirar da minha cabeça as teorias da conspiração em relação a isso, porque o futebol hoje é negócio, é dinheiro, entendeu? Então assim, um time tem que fazer não tem nem como defender, né? Como aconteceu com o Cruzeiro, foi 2020, 2021, né? O Cruzeiro ficou fora da semifinal, se não me engano, porque a situação que tava. Só sim, para ficar fora, né? Mas é isso, eu acho que teve muito disso. Mas faltou a inteligência emocional do Gabigol, porque por mais que o Lianco bateu no Dudu e tinha toda aquela pressão, tinha que saber tudo que estava se envolvendo naquele clássico, a importância desse clássico. Mas olha só, para finalizar, eu só digo o seguinte, gente, a gente tá cansado desse vai ou não vai do Cruzeiro, sabe? Tá desgastante pro torcedor do Cruzeiro esse vai ganhar ou não vai embalar ou não vai. Tá sempre chato. Parece quando vai, igual foram essas duas vitórias que a gente veio de 4-1 e 3-1, falei, vai agora, bum, pé, empata com a América, perde pro Atlético. Então assim, esse vai ou não vai tá chato. Acontece o seguinte, em 2024, o Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro na Arena, MRV, por 2-0. Vocês lembram daquele jogo? João Pedro, companhia? 2-0 para o Cruzeiro naquele jogo lá. Primeira fase, terceira rodada do Campeonato Mineiro. O que aconteceu? O Atlético foi o campeão. No próximo jogo, 2-2, e depois o Atlético foi e ganhou lá no Mineirão. Então, o Cruzeiro tem que pegar esse exemplo, sabe? Esquecer que perdeu esse jogo, que foi o mesmo placar, coincidentemente, perdeu por 2-0, mas agora é obrigação ganhar esse Campeonato Mineiro, sabe? O Cruzeiro tem que classificar para a semifinal e o Cruzeiro tem que vencer, que seja o Atlético ou outro time, para dar a volta por cima, assim como o Atlético também deu a volta por cima daquela derrota na Arena MRV no ano passado. Bom, é isso. Essa é a minha visão do jogo. Destaque negativo, como falei com vocês, o Cássio tá devendo demais, assim, mas eu acho que tem muito mais destaque positivo dentro do jogo e poderia ter mais se fosse 11-11. Para mim, a arbitragem influenciou na partida, não foi um jogo justo, não foi um jogo leal, mas o Atlético soube aproveitar da situação, soube aproveitar do Cruzeiro, tem um jogador a menos, e soube aproveitar da pressão psicológica que o Lianca acabou fazendo e todo esse folclore que ele tá fazendo no Atlético para se tornar esse jogador, esse cara representante do Atlético em provocação com o Cruzeiro. Ele sempre tem que ter um carinha desse, né? E o Cruzeiro tem esses caras e está caindo na pilha, né? O Romero, que não poderia ser esse cara, que o próprio Fabrício Bruno, né? O Cruzeiro precisa ter esses caras aí para segurar essa onda aí, até para provocar os caras também, mas segurar essa onda, inteligência emocional. O Gabigol não teve, cotovelada não precisava e acabou influenciando o Cruzeiro aí nesse resultado negativo, como eu disse para vocês, decepção, né? Tipo assim, eu falo, mano, eu tava no estádio e falei, mano, não aguento mais, mano, tá chato já, não por ser clássico, mas pelo Cruzeiro em si, sabe? Tá desgastante. Nós, torcedores, que assistindo o jogo do Cruzeiro, o time não engrenar, né? Então, vamos lá. Agora tem o Democrata e depois, né, as fases semifinais aí, o Cruzeiro precisa garantir, né, essa classificação direta aí, e aí depois vem a disputa da semifinal e possivelmente a final do Campeonato Mineiro, que é a obrigação do time conquistar nesse primeiro semestre aí. Bom, minha visão do jogo é essa, fala nos comentários o que você achou, a gente vai estar 10h30 ao vivo no YouTube, aqui mesmo, no canal Cruzeiro, 10h30 da manhã, nessa segunda-feira, com a nossa resenha pós-jogo, e discutindo ao vivo junto com o torcedor e com o João Paulo Bic e o Fabrício Simas, pra gente falar desse jogo do Cruzeiro, essa derrota por 2-0 pro Atlético Mineiro. Valeu, galera, tamo junto, é nóis, grande abraço, valeu, tchau.